Vocês viram na thumbnail e, infelizmente, esse daqui me desapontou. Essa resenha pode ser que não te agrade, mas é minha opinião sincera de como esse perfume se comportou em minha pele. Assista ela com bastante atenção, porque bascuir, né, ou bascuar, é diferente do tradicional, é diferente do seu perfume da primeira geração, que é o Rimmel, mas ainda assim pode ser que te agrade devido a essa abertura. Então vem assistir essa resenha bem diferente, tá? Com bastante sinceridade, como sempre. Pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado, tá? Por ter acompanhado a resenha de Narguilé Fleur. Vai estar passando aqui no card, caso você não tenha visto. Ele é o primeiro perfume dessa Accord Collection, tá? Que seriam os flankers da segunda geração da The Spirit of Dubai. Lembrando que eu tenho esse kit de amostras oficiais para estar compartilhando com vocês toda a minha experiência e, querendo ou não, a minha opinião. Lembrando que nem sempre é opinião absoluta, óbvio, mas é uma opinião bem sincera desses perfumes. Ele tá aqui, bem legal. Deixei ele até aqui na segunda posição. Quem me pediu ele foi um seguidor no Instagram. Ele pediu para fazer a resenha dele e tá aqui, tá? Lembrando que o próximo, vocês quem irão escolher. Seja, vamos lá, o Raiba Oriental, o Diwan Gourmand, que eu pensei que fosse ele, que vocês iriam escolher. O Amal Metallique, Abjar Bois e o Durra Ambre. Bem diferente. Mas, pessoal, vamos lá. Bem interessante, tá? Mas bem interessante mesmo. E vou rifar de novo aqui. Tá? É um borrifadorzinho. Eu, particularmente, não gostei desse borrifador. Mas, como esse perfume abre, né? Antes disso, se inscreva no canal também. Ative o sininho para as novas notificações, tá bom? Lembrando que tudo que vocês precisam para comprar tem aqui na descrição. Se vocês têm os fornecedores, os lugares de você, deixe aqui na descrição também. Isso não fere nenhuma norma do canal e ajuda bastante quem está procurando, tá bom? Pessoal, o Bascuir, né? Ele é um perfume couro verde. Provavelmente, ao ouvir isso, vocês vão falar: uai, João, mas e o Meidan? E o Abjar? Né, que seria o Meidan da segunda geração. Ambos têm a nota de couro. Porém, aqui, nessa versão de Bascuir, segunda geração, Accord Collection, Flanker, tá? Essa abertura é um verde citrino, tá? Não é um couro verde, é um verde citrino, tá? É uma abertura fresca, mas ainda assim com esse DNA do Emirados Árabes, tá? Esse DNA da casa, bem oriental mesmo, tá bom? É um perfume novo, não é um perfume, eu vejo, tá? Desafiador. Eu não vejo ele desafiador. Porém, eu achei ele menos equilibrado e trabalhado que o próprio Bas. Eu achei que aqui eles deram uma relaxada mais, né? Eles ficaram muito confortáveis e falaram: vamos lançar assim mesmo, tá? E eu não achei esse perfume tão bem trabalhado e que faça valer, tá, o valor cobrado por ele, que não é um valor baixo. Ele é um perfume relativamente caro, porém tem aquela apresentação que dispensa comentários. Tem até uma foto aqui, ó. É bem bonito, tá? Não tem como negar. A apresentação dele é bem bonita. Pessoal,
Aqui tá as notas de abertura, né? Vou dar uma lida aqui. Maçã, notas verdes, bergamota, canela, coentro, cipreste, tangerina, laranja e yuzu. É uma abertura bem cítrica, tá? Essa canela eu não percebo, tá? Não percebo. Pode ser que ela deixe a abertura um pouquinho mais doce, mas nota de canela mesmo, que geralmente é uma nota fácil de você perceber, eu não noto aqui na abertura. E ele tem essa abertura fresca, tá? Podemos dizer que esse perfume é o Baz versátil, porque o Rimmel não é e o Baz tradicional também não é, tá? Não são nada versáteis, mas são um cheiro de muito dinheiro, aquele cheiro rico de pessoas que têm uma condição financeira muito boa ou uma irresponsabilidade financeira muito alta, mas sim, tá, pessoal, é um cheiro muito, mas muito bilionário, tá? Isso ele tem, isso a gente não pode negar. No que ele evolui, tá? É uma abertura aqui relativamente simples, né? Notas verdes é uma abertura citrina. No que ele evolui, aí ele começa a ficar um pouquinho mais encorpado e até mesmo mais pesado, tá? Onde ele tem o ládano, o coentro, o incenso, mirra. Aí aqui ele tem 3 flores: o gerânio, o jasmim e o osmanthus. Claramente o osmanthus aparece bastante, a mirra aparece muito, o cedro no coração eu não achei. Eu fiquei literalmente cheirando bem próximo mesmo para ver se eu conseguia sentir o cedro. Eu não achei, tá? Mas o incenso explode, 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 explode. Vocês não fazem ideia. Por mais que é um perfume que não me agrada, tá? Que eu não gostei tanto, que tem alguns defeitos, eu tô animado nessa resenha. E essa mirra, tá? Deixa ele, mirra os mantos, deixa eles claramente com o DNA do Emirados Árabes Unidos, tá? The Spirit of Dubai. Tipo, esse dourado, aquele luxo de forma exacerbada, né? Aqui. Exagero em ouro, ele tem, tá? Tem isso sim. Agora é onde ele fica um pouquinho mais genérico e podemos dizer que levemente, tá? Convencional. A sua base é composta por notas de couro, açafrão, para variar, âmbar, cardamomo, a madeira de cedro de novo, e novamente, eu não senti ela na base, vetiver, guaiaque, almíscar, patchouli e sândalo. Essa base, couro, açafrão e madeiras, tá? No plural, é muito, mas muito presente, tá? Esse perfume aqui não é um perfume para qualquer pessoa e também não é um perfume para qualquer vestimenta. Ele é um dos, né, por mais que ele seja um pouco mais versátil, creio eu que ele seja apenas para uma camisa social, tá? De algodão, ou um terno, tá? Ele é muito refinado, tá? Muito refinado mesmo. Não estou sendo seletivo, mas sim explicando que esse perfume vai de acordo, né, com tal perfil. E é o que ele faz, tá? Ele faz exatamente isso. Um perfil de uma pessoa, não vou falar mais séria, né, mas que tem sim a oportunidade de se vestir dessa forma que eu descrevi, porque ele é, por mais versátil que ele possa ser, em comparação aos outros dois, ele é um perfume muito refinado. Muito refinado. E também que tem essas notas que parece que tá meio grosseiro, meio áspero, né? Que eu não gostei tanto. Mas ele é sim um perfume luxuoso, muito luxuoso, rico, rico, rico. E que precisa sim de um senso de vestimento. De vestimenta, tá bom? O seu desempenho, olha, de todos esses aqui, ele é o que menos projetou, tá? É o que menos projetou.
mas foi o que mais fixou. Ele fixou mais que o Ray-Ban. Na hora que ele fixou mais que o Ray-Ban, pra mim já mudou tudo. Porque quando eu tava testando, já faz um tempo que eu testei todas essas amostras, eu jurava que o Ray-Ban, tá, o Ray-Ban é aquele que tem um diamante na ponta, bem bonito também, que se não me engano é o UD da primeira geração, ele fosse o que mais fixaria. Mas não, foi o Bass. O Bass, assim, fixou muito, muito mesmo, tá? Ele não projetou tanto, ele não deixou um rastro, uma silagem tão grande, mas o que ele fixou supera todos daqui. Todos facilmente. E é de se surpreender, tá? Porque olhando por essa pirâmide não faria sentido. E sim, tem outros, até mesmo como o Amal, que é o Abrage, né? Bem, assim, gente, tem horas que a gente fala, nossa, eu não sei nada de perfume. Porque você julga, você fala, isso não vai fixar tanto. Na hora que tá na tua pele, fixa demais. Então, esta é a resenha deste perfume. Bem direta, objetiva. Pode ser que algumas pessoas não agradem, porque seja um perfume que, tipo, você acha ele perfeito e tá tudo bem, tá? Isso daqui é uma opinião. Mas eu quero de vocês. Deixem aqui no YouTube, é muito ruim quando manda no Instagram, porque às vezes eu demoro pra ver as mensagens no direct. Mas qual que é o próximo que vocês querem na resenha? Fica a critério de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado por essa resenha e até a próxima. Tchau, tchau.